Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 215, capítulo 40. Quem semeia, colherá. Nosso Lar, livro de Chico Xavier. E assim começa esse capítulo, André. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Isso é verdade. Olha só. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Eu vou tentar te explicar da seguinte forma. Eu não vou dizer nome por uma questão de ética, mas você vai conseguir entender quando eu terminar de transmitir essa história. Um amigo meu, ele não tinha necessidade nenhuma de ir a um supermercado. Ele me disse um dia, Luiz, eu não tinha necessidade de ir àquele supermercado. Mas algo me disse, vá até aquele supermercado comprar tal coisa. E ele pôs algo na cabeça que não havia necessidade de comprar. Então eu vou inventar uma história aqui assim, só para você entender. Veio à mente dele. Vai ao supermercado comprar arroz, por exemplo. Só que ele tinha arroz em casa. Mas mesmo assim, ele obedeceu aquela intuição, aquela inspiração, aquele sentimento e foi ao supermercado. Chegando no supermercado, ele não encontrou aquela marca de arroz a qual ele foi lá procurar, já que ele tinha em casa aquele arroz de sobra. Mas ao sair do supermercado, um menino veio até ele e disse, tio, inteira esse dinheiro, me ajuda eu a comprar um chinelo. E ele ficou assim muito comovido. Abreviando a história, ele foi lá, pegou o par de chinelo, pagou para o menino. E o menino pegou, o senhor não vai pegar esse dinheiro aqui, tio? Não. Ele falou, nossa tio, então eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar um salgado, porque eu tô com fome. E ele foi lá, pegou o salgado. Quando ele foi passar pelo caixa, a moça do caixa não quis cobrar o salgado do menino. Gentileza, solidariedade gera gentileza, solidariedade. Vindo embora, parou, ficou emocionado e começou a chorar. Por ele ter sido útil, por ele ter sido enviado àquele local. Que ele não tinha nada que fazer lá, porque ele tinha arroz em casa. Mas ele atendeu aquela inspiração e como sabemos que nada acontece por acaso, lá estava alguém
precisando de sua ajuda. Acontece comigo quando vou a alguns restaurantes, sento lá no fundo porque eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de ficar me exibindo. Mas algumas pessoas pedintes passa por todo mundo, por várias mesas, e vai lá justamente onde eu me encontro e me pede um marmitex. Ora, por que não pediu àquelas outras pessoas e justo a mim é que eles foram pedir? Por quê? Às vezes nós reclamamos de barriga cheia, mas nós nos esquecemos que se as pessoas nos pedem, é porque nós temos o que dar. Nós temos sim como auxiliá-las. Luiz, mas às vezes não temos um centavo no bolso. Mas quem diz que a caridade se resume apenas no dinheiro que trazemos na carteira? Aquela pessoa pode estar necessitada de um agasalho, de uma cesta básica, como também de uma palavra amiga, como também de uma prece, de uma oração, de um bom pensamento. Um dia, faz parte do conteúdo do livro aqui, eu não estou contando história à toa não, isso é o esmiuçamento já aqui. Um dia, parei com minha caminhonete num semáforo aqui em Paraíso, 9h da noite. Um jovem veio, baixei o vidro da caminhonete e ele me pediu. E eu não tinha nada, de fato, financeiramente eu não tinha nada, monetariamente. Por quê? Porque a gente costuma carregar mais cartão de crédito. Mas eu disse a ele, tudo passa, meu amigo. E pode ter certeza de que eu vou orar por você. Ele olhou em mim com aqueles olhos tão meigos e me disse, eu tenho certeza, Senhor, que isso tudo é uma fase. Gente, a hora que ele disse isso, que lá me partiu o coração. Eu tenho certeza, Senhor, que isso tudo passa, porque isso é uma fase que eu estou enfrentando. Pois bem, meu amigo, eu vou orar por você. E à noite, de fato, eu orei por aquele nosso irmão nas minhas orações. 2, 3 dias depois, passando por aquele mesmo semáforo, eu deparo com o mesmo jovem. E ele veio até a mim. E eu não tinha nada a lhe oferecer devido ao cartão de crédito. Mas ele veio me dizer, e ele me reconheceu. Eu sei que o Senhor orou por mim. Eu só quero dizer isso ao Senhor, eu não vim aqui no carro do Senhor pedir nada. Eu só vim agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor orou por mim. Porque naquela noite que eu encontrei o Senhor nesse semáforo, eu me senti tão bem, e eu estou tão bem até hoje. Gente, isso é tão gratificante. Por isso, olha aqui, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Por isso, não reclame onde você está trabalhando, com quem você se relaciona, com quem você convive. Não reclame. Por quê? Porque você está ali não por acaso. Jesus nos ensinou muito mais através dos bons exemplos do que através do proselitismo.
Aí você pode me dizer, mas Jesus deixou tanta coisa escrita. Eu posso te dizer, Jesus não deixou nada de punho escrito. Tudo que conhecemos a respeito do Cristo foram pelos apóstolos escrito. Os apóstolos quem escreveram tudo que eles viram, o que o Cristo na época praticou. Porque o Cristo, ele não deixou nada de punho escrito. O Cristo não escreveu a Bíblia. O Cristo não escreveu livros nenhum. Tudo que conhecemos a respeito de Jesus foram pelos apóstolos anotado. Quando ele exemplos deu. E o fato do exemplo, os apóstolos registraram na mente e depois passaram para os pergaminhos. Então não reclame o que você está vivendo hoje, porque você está no lugar certo, no momento certo, com a pessoa ou com as pessoas certas. E nunca se esqueça que todos nós somos, de certa forma, representantes do Cristo, onde nos encontramos consciente da nossa responsabilidade e do nosso dever. Por isso, em vez de reclamar, devemos agradecer o trabalho a nós concedido. Pode ter certeza de que, em meio a todas as intempéries, a paciência, a tolerância, a aceitação tem um valor tão grande que ainda não demos conta. Porque o dia que nós dermos conta do valor desses atributos, dessas qualidades, refletiremos um pouquinho melhor. Então, de certa forma, na condição de representantes do Cristo, devemos, mediante toda e qualquer situação, pensar: se o Cristo estivesse no meu lugar, nesse exato momento em que passo por grandes dificuldades emocionais, psicológicas, morais, como ele agiria? Será que ele iria blasfemar-se contra esse, aquele ou aquela? Será que ele os puniriam? Será que ele os amaldiçoariam? Não. O Cristo é amor, é compaixão, é benevolência e indulgência, é paciência. É fácil? Não é. Mas se temos capacidade de raciocinar que determinadas coisas não são certas, temos capacidade também de raciocinar de que ali nos encontramos não por acaso. E que o nosso papel é dar bons exemplos. Não agir conivente. Não ser conivente.
não se deter onde as pessoas se detêm. Não passar a mão na cabeça das pessoas, mas também não blasfemar, não ignorar, e sim orar, principalmente naquele momento mentalmente, e agradecer a Deus pela oportunidade que tens de, naquela condição evolutiva, estar, de poder orar por aqueles doentes, carentes, sofredores, necessitados, irmãos teus, irmãos nossos, porque todos nós, quando assim nos portamos, reconhecemos que um dia também estivemos do outro lado, na condição que aqueles irmãos nesse exato momento se encontram. E às vezes estivemos de uma forma talvez pior, que não percebemos. Por isso, graças a Deus, a oportunidade que temos de raciocinar. Faz parte do conteúdo. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Repito, não nos encontramos ao lado dele, ao lado dela, ao lado deles, em determinado lugar, em determinada situação, não enfrentamos, não passamos por nada por acaso. Tudo tem um motivo. Devemos, mediante toda e qualquer situação, tanto positiva quanto negativa, interrogar a nossa consciência da seguinte forma: se fosse Jesus no meu lugar, como ele agiria? Nunca que devemos julgar ninguém, porque nós já estivemos do outro lado da situação um dia. Será que nós ainda não encontramos do outro lado da situação aqueles que ignoram a atitude do próximo, aqueles que blasfemam, aqueles que agem com arrogância, encontram-se, na verdade, pior que aqueles cegos, mudos, surdo, coxo, enfermos, mas que, por falsa modéstia, não reconhecem o estado de cegueira espiritual que nele ainda se encontra. Por isso, não devemos julgar. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida, tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Não deixe. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas.
desde que nossos pensamentos visem a prática do bem. Não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. É óbvio, todo trabalhador estando pronto, o trabalho há de aparecer. Todo trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Ah, mas eu distribuo currículo. 1000 currículos por mês. E nenhuma porta se abre a mim. Todas as portas se fecham a mim. Mas é preciso entender. Ninguém nunca nos fecha as nossas portas, a não ser nós mesmos que as fechamos. Ninguém nos bate porta na nossa cara. Nós mesmos que as batemos. Através do nosso despreparo. Como acabamos de dizer, o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Pronto em todo sentido, não só profissionalmente, não só teoricamente, intelectualmente, moralmente, preparado através da resignação, da aceitação, da paciência. É preciso agir com humildade. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos, aqui e ali. Gemidos lacinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão André e mostrar os serviços que julgar conveniente ao aprendizado dele. Fique à vontade. Por que André naquele departamento se encontrava? Porque ele se encontrava pronto, preparado a estar ali. Da mesma forma que você está preparada, preparado a estar onde você está na atual existência. Caso contrário, você não estaria onde você se encontra. Conhecemos uma história, faz parte do esmiuçamento. Em determinado ano, aqui na Terra,
um circo pega fogo e várias pessoas desencarnam devido à fumaça tóxica. Pois naquela época Francisco Cândido Xavier ainda no corpo físico se encontrava. Pois algumas pessoas foram até ele, porque gostariam de saber por que aquelas pessoas haviam e o motivo por que elas haviam desencarnado naquele resgate coletivo. E nosso irmão Francisco Cândido de Paula Xavier mais ou menos esclareceu os nossos irmãos, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eles não estavam preparados para saber a verdade total, mas teve a oportunidade de dizer que aquelas pessoas, há 2000 anos atrás, participaram de alguns festivais nos circos de Roma, quando na época espectadores nas galeras, nas arquibancadas, que ovacionava quando as feras devoravam os cristãos. E que ao retornar à pátria espiritual, aquele coletivo de seres que participara daquelas plateia, percebendo o mal que haviam cometido, rogando a providência divina que lhes concedesse oportunidades de se fortalecer para que um dia viessem juntos novamente ao corpo físico a resgatar aquele débito perante a consciência e a contabilidade divina. Pois a providência divina lhes concedeu quase que 2000 anos de reencarnação para se fortalecerem. Depois que se fortaleceram, depois que se prepararam em várias outras matérias, áreas, experiência, se reuniram porque estavam fortalecidos, preparados, prontos ao resgate coletivo. Então eles nascem na cidade do Rio de Janeiro e naquele exato momento uma fagulha, um incêndio contribui para com o retorno deles à pátria espiritual num só resgate coletivo. Isso equivale a dizer que Deus não nos cobra tudo de uma vez, e sim nos concede a oportunidade, através de tua misericórdia, de dividir as nossas faltas em insignificantes parcelas, milhões, milhares, milhões, bilhões, trilhões, quantas seja, para que retornemos um dia ao plano maior em melhores situações. O que equivale a dizer que uma existência de 100 anos corresponde a uma parcela de 1 centavo perante a contabilidade divina. Você não vai à loja e não compra um televisor por R$5.000 e divide em 10, 20 prestação de R$500? Pois bem,
a contabilidade divina também parcela todas as nossas dívidas. Pensemos bem. Tudo que você viveu e vive, e ainda viverá até o final de tua existência física, significa 1 centavo perante a contabilidade divina. Não se preocupe com as outras parcelas que você terá que quitar. Se preocupe com esta, porque de acordo com esta, você vai se sentir mais forte ou mais fraco perante as próximas oportunidades. Até o próximo vídeo.